Hi, this is Jurgen Klopp. He is a football manager. He's 52 years old. He's married. He's from Germany and his hometown is Stuttgart. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos ver como nós podemos apresentar alguém às pessoas. Vamos assistir a introdução novamente, agora com legendas, para a gente entender um pouquinho melhor como eu faço essa apresentação. Hi, this is Jurgen Klopp. He is a football manager. He's 52 years old. He's married. He's from Germany and his hometown is Stuttgart. Bom, agora a gente vai analisar e entender essas 6 frases que eu utilizo na minha apresentação aí. Bom, eu começo a apresentação com a seguinte frase: This is Jurgen Klopp. A gente traduzindo essa frase para o português, a gente tem: esse é Jurgen Klopp. Reparem que a gente não usa nenhum artigo indefinido, a gente não usa o Jurgen Klopp, a gente fala esse é Jurgen Klopp, tá? É assim que a gente fala em inglês. This is Jurgen Klopp. Agora, a observação importante dessa frase, pessoal, é em relação à pronúncia, tá? Essa parte do esse é, em inglês a gente fala this is, this is, this is. Se juntar tudo fica this is, tá? Então, aqui a gente precisa prestar muita atenção na pronúncia do TH, com a língua no meio dos dentes. Então fica this. Ela é uma palavra que tem um som meio que de D, mas é esse D de dado com a língua no meio dos dentes. Então fica this, this, this. E aí a gente tem essa palavrinha aqui, o is. Quando você junta as duas, o som fica assim, ó. This is, this is. Tem som de S na junção desses sons, tá, pessoal? Cuidado para não pronunciar Z. Eu vejo muitas brasileiras falando assim, ó, disease, o que acaba soando como uma outra palavra que é essa aqui, ó, tá? Essa palavra aqui, disease, quer dizer doença. Essa frase aqui a gente pronuncia this is. This is Jurgen Klopp. Então a gente tem o som do TH com a língua no meio dos dentes e a gente tem o som de S entre o S e o I aqui. This is. 2 detalhes muito importantes aqui na pronúncia que, cara, muda muito aí. Se você meter o brasileirão disease, pode soar como doença. Então vale treinar essa parte e prestar bastante atenção aí. Pronúncia faz uma diferença grande. Bom, aí a gente vai para a segunda frase. A gente tem he is a football manager. Então aqui, ó, traduzindo literalmente para o português, a gente tem ele é um gerente de futebol. Observações importantes. O adjetivo vem sempre antes do substantivo, então por isso que a gente tem football manager. O football aqui está qualificando o substantivo gerente, né? Manager. Então, football manager. Por isso que o football vem antes. Outra observação. Em português, normalmente a gente fala ele é jogador de futebol. Ele é doutor. Ele é cantor. Ele é advogado. Normalmente a gente não usa esse artigo indefinido. Em inglês a gente sempre usa. He is a football manager. Então toda vez que a gente fala da nossa profissão, o que a gente é como profissional, ou o que outra pessoa faz, a gente sempre usa esse artigo indefinido. He is a football manager. Então aqui, pessoal, eu vou ressaltar também a diferença de pronúncia aqui. No ele a gente pronuncia he. Então esse I ele tem som de I mesmo e mais longo assim, he. Vale muito a pena ressaltar isso. O is, ele já é um I mais forte, ele é quase um E. He is. Estou forçando um pouco aqui para deixar o mais claro possível a diferença desses sons.
Isso vai ficar muito claro quando a gente chegar na última frase aqui, tá? Legal, aí na próxima frase a gente tem his, tá? Fica um som de I longo. He's 52 years old. Traduzindo para o português, ele tem 52 anos. E se traduzir literalmente para o inglês, a gente tem ele é ou ele está 52 anos velho. Se você traduzir literalmente, você vai ter essa tradução aí, esse significado, tá? Que ajuda, na minha concepção ajuda. Às vezes você fazer essa tradução literal para meio que entender aí como o inglês funciona. Na minha opinião ajuda, acho que não é crime nenhum. Então pessoal, aqui ó, vale ressaltar que esse ele é ou ele está, a gente pronuncia his, com som de I longo, tá? Vai ficar claro isso quando a gente chegar na última frase. Então, he's 52 years old. Se você quiser falar de a idade de uma outra pessoa, de um outro ele, é só substituir o número aqui. He's 52 years old, he's 26 years old e por aí vai. Próxima frase a gente tem he is married. Então aqui a gente está falando do estado civil da pessoa, certo? Nesse caso ele é casado. Ele é casado. Poderia usar single para solteiro, engaged para noiva, noivo, enfim, estado civil, frasezinha simples assim. Aí a gente vem aqui para a quinta frase, de novo, ó, his ou he is, né? His ou he is. He's from Germany. Ele é da Alemanha. Essa palavra from ajuda muito a saber isso. Ela tem sempre esse sentido de origem, ponto de partida, tá? Então por isso que a gente usa he's from Germany. E aí na última frase, pessoal, a gente tem his hometown is Stuttgart. Traduzindo para o português, a cidade natal dele, né? Ou sua cidade natal é Stuttgart. A gente pode traduzir isso aqui de duas formas, né? A cidade natal dele ou sua cidade natal. Não sua, né? Mas dele. A cidade natal dele. Legal. Tradução bacana. Agora, o importante, a observação importante nessa frase é o seguinte, ó. A pronúncia dessa palavra aqui, ó, dele, a gente fala his, que é um I forte, é quase um E no português, se a gente for fazer uma comparação literal aí. Então, his hometown is Stuttgart. Você vê que é um som de I forte, que é quase um E, his, tá? Se a gente comparar com ele é e ele está, o outro é he, abreviado, fica his. He's married. He's 52 years old. He's a football manager. Agora, se eu quiser falar da cidade natal dele, eu falo his hometown. His hometown is Stuttgart. Bom, pessoal, então é isso. Essa é a minha apresentação de uma terceira pessoa do sexo masculino, ele. Agora é a sua vez de escolher uma pessoa do sexo masculino que te inspire a falar dela e fazer a sua apresentação dela em inglês. Beleza? Muito boa sorte, eu te vejo na próxima. Valeu!